Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um experimento para entender o processo de osmose. Então fica ligado para saber o passo a passo aqui. No experimento eu utilizei 2 batatas, uma faca, colherzinhas de café, sal, açúcar, 5 pratos descartáveis, papel toalha e também uma caneta para a gente escrever nos pratinhos. Eu utilizei a caneta permanente para escrever nos pratinhos sal, e aí eu também acrescentei um pouquinho de sal. Escrevi açúcar e também acrescentei um pouco de açúcar. E nos últimos 3 pratinhos eu escrevi controle, B mais sal e B mais açúcar. O controle representa o nosso grupo controle, que vai ser a batata sem nada. O B mais sal é a batata mais o sal e o B mais açúcar é a batata mais o açúcar. Depois eu parto as batatas ao meio e utilizo 3 metades delas. Então, com uma colher de sobremesa, eu faço buracos nas metades das batatas, retirando o interior delas. Depois de ter feito isso com as 3 metades, eu seco cada uma delas muito bem. Após a secagem, eu coloco cada uma delas nos pratinhos em que a gente escreveu controle, B mais sal e B mais açúcar. Nós vamos acrescentar uma colher de café de sal na batata que está no pratinho B mais sal. Eu repito o mesmo procedimento acrescentando açúcar na batata que está no pratinho B mais açúcar. Na batata que está no pratinho controle, nós não acrescentamos nada. Feito isso, é só esperar alguns minutos e depois observar o que acontece. Depois de um tempo eu analiso todos os pratinhos para ver o que ocorreu em cada um deles. Eu toco no sal e vejo que o sal tem um aspecto normal, seco. Toco no açúcar, ele também está seco. Vou tocar no controle, continua seco também, que nós havíamos secado e retirado excesso de água, então continua dessa maneira. Mas quando eu olho para a batata com açúcar, eu vejo que mudou o aspecto, eu vejo que tem um aspecto molhado, porque houve liberação de água nessa batata. Na batata com sal eu também consigo ver a liberação de água. Nesses 2 casos nós conseguimos ver o processo de osmose, onde o solvente ele passa através das membranas semipermeáveis. E esse processo ocorre para que as concentrações dentro e fora da membrana, elas atinjam o equilíbrio. No caso da batata com sal e a outra batata com açúcar, o solvente tendia a ir da onde estava menos concentrado para onde estava mais concentrado. É por isso que nós vemos a liberação de água nelas duas. E não vimos o mesmo ocorrendo na batata controle, já que no meio extracelular, fora da membrana, não tinha mais concentração de soluto. Então, acabou que o processo de osmose não aconteceu. Então esse foi nosso experimento de hoje, espero que tenham gostado, testem em casa e façam as observações necessárias. Até mais!